Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Tiago Araújo. Desde já é um enorme prazer estar aqui com vocês nessa empreitada para o concurso da Polícia Rodoviária Federal que irá acontecer no próximo dia 3 de fevereiro. Pessoal, é com um enorme prazer que eu recebo você, novo inscrito no canal, você que faz parte aí dessa grande família Geografia 2.0, para que nós venhamos acertar o máximo de questões e quem sabe, né, fechar essas questões de geopolítica e acertar todas na nossa prova. Pessoal, adquira o material completo de teoria, né? Nós temos aí videoaulas, PDFs e e os slides, tá bom? E também o curso avançado de resolução de questões. A galera está adquirindo, está gostando muito. Então entre em contato comigo, que eu vou deixar aqui na descrição o número para que nós venhamos aí ter o máximo de aproveitamento possível, tá bom? Pessoal, olha só, eu trouxe aqui alguns comentários desse conteúdo que pode cair na nossa avaliação. Se você pegar, olha só, se você pegar 100% do nosso edital de geopolítica brasileira, que é uma disciplina nova, você que vem se preparando há muitos anos, é uma disciplina nova, então isso tem que tomar bastante, nós temos que tomar bastante cuidado para com algumas indagações que poderão cair na nossa prova. Então, se você pegar o nosso edital, você vai ver que quase a metade de todo o conteúdo referente ao edital retrata base social e econômica. É tanto que estamos esperando aí algumas questões que venham tratar sobre essa questão da sociedade, que venham tratar um pouco a base da industrialização, da evolução da sociedade em si, os fluxos migratórios. Então tudo isso daí pode estar no teu certame, pode estar na tua prova, tá bom? Então, o conteúdo que eu escolhi para bater um papo com você hoje nessa nossa aula é exatamente a questão da industrialização, da base industrial e a forma como a sociedade ela se organiza no Brasil, tanto na base histórica quanto na atual. Pessoal, não se iluda. Olha só o nosso termo aqui. Dá uma olhada na nossa configuração de edital. Primeiro nós vamos ter a integração entre a indústria e a estrutura brasileira. Depois a rede de transporte e o setor agrícola. Se você pegar esses três conteúdos, eles estão totalmente interligados. E aí, essa interligação está no processo evolutivo. Se nós observarmos aqui no nosso mapa temático que registra o número de empresas industriais extrativas e de transformação no território brasileiro, nós vamos entender que ela se configura exatamente nas áreas do litoral. Dá uma olhada. É claro que essa base aqui que eu estou classificando não é o litoral, mas a grande predominância territorial está exatamente na porção leste do território brasileiro. Então, isso tem um significado importantíssimo. O primeiro significado está exatamente na concentração industrial que irá gerar a também concentração urbana, porque aonde há indústria existe um grande quantitativo urbano. Isso devido a uma série de fatores, a questão da mão de obra, a questão da qualificação profissional, a própria demanda de consumo, a maneira como a sociedade se porta perante a produtividade regional. Então, tudo isso está correlacionado e é isso que você tem que pensar para a tua prova. Você tem que imaginar não a indústria isoladamente ou a população isoladamente. Você tem que entender os dois unidos, os dois integrados. E é isso que a banca Sebrasp vai perguntar a você. Ou seja, vamos pensar como a banca, quais são ou quais foram os fatores que levaram a sociedade, enfim, brasileira a se concentrar de maneira povoada nas regiões litorâneas? Por que que esta base industrial ela está inserida na região litorânea? Olha só, São Paulo foi e é hoje um grande polo industrial no território brasileiro. É tanto que a indústria química, a indústria
a metalúrgica, a siderúrgica, a indústria têxtil, todas elas, grandes parcelas desse tipo de indústria estão inseridas no estado de São Paulo. Então, São Paulo é um forte mercado industrial, é uma forte base industrial no território brasileiro, tá bom? Então, se nós pegarmos aqui a indústria com a concentração urbana, no caso aqui nós vamos ter o mapa da densidade demográfica, nós vamos conseguir identificar a relação da base urbana exatamente com a questão da densidade demográfica. Veja que a população brasileira ela está concentrada nessas regiões litorâneas, está concentrada de maneira irregular. E aqui nós vamos ter de 1960 até 1980, 2 anos que geraram aí um alto fluxo migratório da população interiorana para as áreas litorâneas. E eu quero que você entenda o seguinte, que nós tivemos um grande processo de êxodo rural por volta de 1960, quando as estradas elas passaram a se desenvolver e houve um processo de integração com as 5 regiões. Veio também a expansão das drogas do sertão, a construção de Brasília no governo JK, lembrando que o governo JK foi primordial para a construção e a formação dos limites rodoviários no território, ressaltando aqui a base de transporte, iniciado lá no governo do presidente Getúlio Vargas, que por volta de 1930 iniciou o plano do modelo de substituição de importações, que fez com que as empresas transnacionais viessem a investir no território nacional, gerando assim um grande deslocamento da população de determinadas regiões para a região sudeste, que era e é uma grande base de controle industrial e comercial, né? Nós vamos ter aqui a grande composição da agropecuária, da indústria e do setor de serviços. Se você observar, 73,3% está relacionado ao setor de serviço. E quando nós falamos do setor de serviço, nós estamos tratando do comércio e nós estamos tratando aqui, tá, da base de empregos, ou seja, da prestação de serviços. Vou colocar aqui, ó, prestação de serviços. Então você pode observar, ó, a industrialização brasileira teve início através de significativas mudanças. Essas mudanças elas são, ó, sociais, políticas, econômicas, lá durante o final do século XX. Atualmente o estado de São Paulo é o estado que concentra o maior número de indústrias, fruto lá daquele capital gerado através da produtividade do café, que fez com que o processo de industrialização tomasse o pontapé inicial. Dentre esses fatores, a mão de obra, o transporte, colaborou para a implementação dessas indústrias. E isso fez com que houvesse uma grande modernização da economia, gerando uma alta concentração de renda e o agravamento das desigualdades sociais e econômicas na população brasileira. Então veja que a indústria ela está totalmente ligada e direcionada à sociedade. Então nós devemos tomar muito cuidado com a relação dos dois. Devemos tomar muito cuidado com a forma como a indústria se configura no território brasileiro e como a sociedade ela está distribuída. Se há uma concentração industrial nessas regiões, principalmente na região sul e sudeste, vai haver uma alta produtividade econômica e, consequentemente, uma melhoria na condição de vida devido à produtividade socioeconômica, diferentemente das regiões norte, nordeste e até mesmo a região centro-oeste, que é um grande polo bovino, uma grande produção primária, o maior rebanho primário, o maior rebanho bovino do território do setor primário brasileiro está na região centro-oeste. Então devemos tomar muito cuidado quando nós formos fazer essa relação do setor industrial com a base social. Uma das características primordiais que eu tenho observado, principalmente nas pesquisas, e que a banca Sebrasp pode pedir para você, é esse conteúdo aqui, ó. Olha só, os chamados fluxos migratórios. Fluxos
migratórios. Olha só, nós temos que observar que nós conseguimos aí dados estatísticos diante do levantamento feito pelo IBGE, que nós vamos ter alemães, portugueses, nós vamos ter italianos, a entrada dos japoneses, da população japonesa a partir de 1945, tá bom? Então nós temos os fluxos migratórios, que é exatamente uma consequência das atividades econômicas. Então isso daqui vai gerar uma maneira de como a sociedade ela vai se configurar, ou seja, a configuração de um território que é povoado por causa da sua distribuição, mas um território que é populoso. Porque quando nós vamos fazer a nomenclatura do território em número de habitantes por quilômetro quadrado e a população totalmente, no caso a população absoluta, a população total, nós vamos ter aí a margem do quantitativo que temos hoje, né? Beirando aí os 208 milhões de habitantes no território brasileiro, isso em média geral, tá bom? Claro que esse número ele tem aumentado devido aos dados constantes atualizados do IBGE. Tá bom, pessoal? Eu espero ter ajudado vocês nessas nossas dicas referente ao setor industrial e a relação com a base social. Pessoal, para quem não adquiriu o material, liga para mim que nós iremos ver todo o conteúdo e eu irei conversar diretamente com você sobre como é esse material e como nós iremos estudar, tá bom? Uma coisa interessante é que através do WhatsApp eu tenho aquela chamada lista de transmissão, que as atualizações diárias eu mando para os meus alunos, toda satisfação, eu tenho um contato direto com o meu aluno. Eu não sou aquele tipo de pessoa que vende um conteúdo e desaparece. Eu sou o tipo de professor que estou todos os dias disponível para os meus alunos, e aí eles ligam para mim, eles mandam mensagens para mim, eles mandam eles mandam dúvidas e eu estou 24 horas disponível para os meus alunos. Então você que quer fazer parte dessa nossa família, entre em contato comigo que nós iremos ver todas as formas, a maneira de pagamento, para que você venha aderir a esse material completo, que é um material feito com tanto carinho, né? Um material para que você venha passar nessa prova, um material de confiança. Isso eu posso lhe dar toda certeza, porque a banca, a Sebrasp, não é uma banca de brincadeira. Então eu tenho procurado estudar essa banca, a banca CESP-UNB, constantemente para imaginar como ela pensa, como ela desenvolve o seu pensamento, para que o meu aluno ele venha ter o melhor do aproveitamento. Tá, pessoal? Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe e até a próxima.